Vamos acompanhar aí o jogo aberto, analisando a vitória do Corinthians sobre o Atlético Paranaense na noite desta quinta-feira. O Corinthians venceu o Atlético com golaço de Garro e encosta no pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí e ver o que os comentaristas acharam deste jogo. No jogo das torcidas femininas, o lado corintiano foi quem se deu melhor. Com os gritos de "A Arena é Nossa", as corintianas deixaram o estádio, vendo o Timão ganhar a terceira partida seguida, a segunda no Brasileirão e chegar aos 6 pontos conquistados. Mesma pontuação do Atlético, que era até então o único 100% no Campeonato Brasileiro de 2026. Agora, Furacão e Corinthians voltam suas atenções para o Campeonato Estadual. Os dois buscam vaga nas próximas fases dos seus respectivos estaduais. Na minha opinião, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos desde que eu estou aqui, da equipe, e perdemos. Sabemos que mesmo numa noite em que as coisas talvez não tenham acontecido como nós gostaríamos, eu acho que a equipe foi vibrante, foi valente, foi em busca do resultado. Agora eu tenho que concordar com Marco Aurélio Cunha. Um jogo não pode ser levado para o próximo. Quando o Furacão enfrentou o Inter, ele fez a mesma pressão, criou a chance, só que fez gol. E aí ganhou. E aí ontem teve chance, criou, foi pra cima e não teve pontaria, não conseguiu definir. E quando teve uma chance mais clara ainda, que foi o pênalti, não converteu. O Corinthians, que não é bobo nem nada, viu o Garro fazer um golaço, ali na entrada da área, de perna esquerda, uma parte de fora do pé, um chamo de 3 dedos, um golaço, um chutaço. E definiu o placar e foi se segurando, foi se contendo. Gente, brasileiro é isso. Não é sobre ganhar jogando bem necessariamente, é ganhar, fazer 3 pontos, subir na tabela. O Corinthians, com esse resultado, já é 5º colocado. Tem a mesma pontuação do Furacão, que estava invicto, não é? Só que aí nos critérios, o saldo de gols, o Corinthians tem um saldo melhor. Então, essa é a realidade. O Corinthians precisa se preocupar com o Campeonato Paulista, tem a Portuguesa no final do domingo, enfrentou um gramado impraticável, uma vergonha na Série A. Você tem um gramado como esse, não é porque é sintético, mas a condição muito ruim. E a arbitragem também. Gente, tem parada técnica, isso aumenta o tempo de acréscimos, mas não justifica, ele foi quase a 60 minutos. Não justifica o amadorismo do que foi tratado esse jogo de ontem. Não só pelo gramado, mas também pelas autoridades, que é o juiz, o VAR. O que eles fizeram com esse jogo ontem, de um jogo ruim, ridículo. E o gramado prejudicando os atletas. Foi amassado o Corinthians, não foi ruim não, foi amassado, hein? Foi o quê? Amassado. Pelo campo? Não, amassado pelo Atlético. Já assistiu o escanteio pra caramba, errou o pênalti, errou pra isso você tem goleiro, pra isso você tem zagueiro, pra isso você tem defesa. Amassado. Você assistiu o jogo aonde? O Ronaldo não pensa desse jeito. Não, eu não penso desse jeito. O que eu vi tudo contra ao profissionalismo e ao atleta aí. Um lugar que poderia prejudicar, não só no final o Viveiros, como também o Hugo, num choque que eles tiveram ali, devido ao gramado ruim, péssimo. Era pro Viveiros ter feito o gol também, mas eles acabam escorregando. Quer dizer, tudo foi contra os atletas. O gramado horrível, tudo. Um juiz que eu vou contar uma história pra você. Se é pra profissionalizar, tem que mandar currículo e mandar Rodrigo José Pereira de Lima. Eu sempre gosto de dar nome e sobrenome aos árbitros. Não, que ele vai ficar famoso, sendo ruim. Não, mas ele é um dos mais acionados há muito tempo já na Série A. Agora a federação também parece que abandonou. A CBF abandonou o campeonato. São 3 jogos, 3 pênaltis contra o Corinthians. Até o final vai ter uns 40 aí pelo jeito. Pênalti? Não, eu gosto que marca pênalti pra todo mundo. Então. Porque todo mundo merece. Tá, mas só uma perguntinha, não foi pênalti? Pra mim não foi. Pra mim ele se joga. Pra mim tem um contato, porque o futebol pra mim ainda é contato. O Bilu Teteia não fez o pênalti. Teve lance em que o jogador foi abalroado por trás, ele mandou seguir dentro da área. Então tem coisas que o futebol, ele apresenta pra gente aqui, a gente fica louco. E a gente tem que bater palma pra esse tipo de campo, pra esse tipo de arbitragem, pra esse tipo de VAR. O torcedor merece no final do campeonato, no final do ano, o torcedor, como eu falei no começo aqui, merece um troféu. É isso que você merece, torcedor. Bom, pro Ronaldo, então, não foi pênalti. Se sim, você marcaria essa penalidade? Marcaria o pênalti. Marcaria e o Bidu foi até cauteloso ali, porque se ele chega um pouco mais forte, ele poderia quebrar o braço do jogador quando apoiou no chão. Tem tudo e ele isso? Não, porque ele apoiou e o Bidu ele chegou poderia e tirou quebrar o braço caindo num campo desse aí. Depois acabou pegando a perna do jogador. Daria pênalti sim. Mas vale ressaltar a partida inteligente do Corinthians. Porque só do Corinthians entrar em campo, num campo horroroso desse, impraticável. Ali não é lugar de jogar futebol.
Atleta nenhum gosta, o Corinthians me surpreende o Memphis ter ficado os 90 minutos, porque é um campo que você pode se lesionar. O problema é que vai ter um monte de time que vai jogar lá ainda. Exatamente, acho bacana a autoestima do treinador. Ele não ficou os 90 minutos. E o Furacão vai ser isso daí, vai jogar 90 minutos porque teve no segundo tempo 1 hora. Aí o Dorival tirou ele. E se tivesse jogando até agora, não ia fazer gol. Não ia, e o juiz ia Então, continuar assim, errando. E o autoestima do treinador, ele falando que foi o melhor jogo do Atlético Paranaense. Assim, eu achei o Atlético Paranaense desorganizado, um time assim que joga no bumba meu boi, chutão pra frente. Olha o golaço. Quem criou porque carro. a condição do gramado dava essa legalidade, digamos assim, pro Atlético conhecer. Então o Corinthians jogou de uma maneira inteligente, não precisou nem fazer força, precisou se defender. Olha o golaço, Mas olha o a hora que teve a golaço, oportunidade, Xixi. fez gol, e o Atlético Paranaense vai ser isso. Vai conseguir pontos aí e às vezes beliscar um pontinho fora. Porque eu não vejo esse Atlético forte assim, não. Tem muito campeonato. O que eu vejo no Atlético é que, com exceção do Mendonça e do goleiro Santos, que são já atletas com 33 e 35 anos, os outros são muito jovens. Tem atleta de 17, 19, 20, 21. É um time em formação que talvez... Aí você vê o Luiz Gustavo também, que já tem já mais idade. Mas, de um modo geral, é um time muito jovem. E vai ter que se organizar melhor. Começou bem, não tinha perdido ainda. Mas o campeonato ainda vai rolar por muito tempo, até dezembro, né? E, Edu, você teria marcado esse pênalti? Teria sim, Renato. Teria marcado sim. Foi pênalti. O Ronaldo não quer que marque nada contra o Corinthians. Quando é pênalti, é pênalti, jogos, Ronaldo. três Não tem o que pênaltis, falar. Mandracaço. Agora, o Corinthians foi eficiente. Uma finalização fez o gol. E aí o futebol é isso. E se segurou, né, Edu? Ninguém vai saber se o Corinthians jogou bem, se jogou mal, se jogou o campo no tá ruim, se ninguém vai saber. Foram os 3 pontos que deixou o Corinthians na 5ª colocação. 1 ponto do líder. E aí ajudou o Palmeiras a manter a liderança. Então acho que isso é o mais importante agora. O Atlético Paranaense vai brigar ali no meio da tabela para não cair. Essa é a realidade do Atlético. Então, de repente, você ganhar como ganhou do Santos. Mas quem perdeu em casa com o Atlético pro Furacão? O que é? Quem perdeu em casa com o Atlético pro Furacão, como é que fica? E vai dificultar, principalmente no final. De repente, o que você vai ter na ambição no campeonato. Então, assim, o Atlético pecou nas finalizações, teve a chance do pênalti para sair na frente, acabou sendo ineficiente. E o Corinthians não tem nada com isso e ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Agora é bonito o gol mesmo do Garro, e importante para ele fazer um gol. Tinha feito contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, e aí volta a marcar. É um jogador que vem oscilando, hora tá no time reserva, tá ganhando minutagem, tá ganhando ritmo de jogo, e terminou mal a temporada, não é? Foi, não lesão. terminou em alta, e aí passou por lesão também. E é um jogador que, na minha opinião, se o Corinthians tiver pretensões altas como Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vai precisar do Garro. É um jogador que é fundamental para essa dinâmica do time. E uma outra coisa que aconteceu também com o Garro, extracampo. O presidente Stabile viajou com o departamento jurídico, porque o Corinthians ia cair no transfer ban novamente. Ele foi lá negociar o que estão devendo para o Garro, ele foi lá, deu a cara a tapa. Parabéns ao Stabile, que é isso aí. Não é ficar sentado na mesa esperando as coisas acontecerem. O Stabile, ele vai atrás, ele foi buscar o que fizeram de errado e está tentando consertar aí, porque o Corinthians, querendo ou não, o menino sente que o menino é novo aí. E tá gastando de avião, hein? De passagem, Corinthians? Oi? O Corinthians tá gastando muito passagem de avião, porque visitar todos que eles devem tá lascado, hein? Imagina, vai o Garro daqui a pouco e garra mesmo. Pode ser até uma deixa pro time de São Paulo aí, que voltou a colocar até o camarote aí pra shows aí. Seria uma boa. Vocês nem viajarem, olhar pra outra sala que estão fazendo a mesma coisa que o outro presidente fazia também. O Edu fica bem quietinho, que transfer ban quem sofreu de novo foi o Santos, hein? Mas eu quero falar de Campeonato Paulista e do Palmeiras. Exatamente, você disse tudo. A atuação do Corinthians bem discreta, não nada boa. A gente pode falar da dupla de zaga, pode falar do Hugo, que fez grandes defesas, e do Viveiros, né? É impressionante como ele ganha de todo mundo. Velocidade, força, perde a bola, levanta, sofre o pênalti. O pessoal ficou na bronca, mas eu achei pênalti, sim, do Bidu. O Julimar acaba batendo mal, manda pra fora. Mais um pênalti, né, que o Atlético Paranaense perde na temporada. Verdade. Baixíssimo. E aí o Garro, extrema felicidade, importante pra ele, porque não tem jogado bem, não marcava desde o confronto com o Atlético lá na Copa do Brasil, 5 meses sem marcar, e no segundo tempo foi pressão ainda maior do Atlético. Ô Mari, é mais um que não entra contra o Corinthians também. Mais um pênalti que não entra contra o Corinthians. Mais um pênalti que não entra contra o... Fiquei sem entender. Sim, exatamente. Se não é o Hugo defendendo, é o cobrador chutando pra fora, perdendo a cobrança. Mais uma vez, o gramado foi assunto, tá? Atrapalhou o próprio Atlético. A gente vai falar sobre isso mais tarde. O Memphis falou sobre o campo também, mas assim, o Corinthians, ele sobreviveu. Porque o Atlético tem muita força, esse jogo muito vertical. O mercado, né, do meio da temporada passada mudou completamente o panorama do Atlético, que conquista o acesso na Série B. Chegou a determinado momento ali flertar com o não acesso. Mas teve muito de Hugo, teve muito de Ranieri salvando ali em cima
quase que da linha, foi mais sorte do que juízo. E o jogo não terminou nunca, né, esse jogo? Não, foi interminável. O segundo tempo foram 12 finalizações do Atlético contra uma do Corinthians. Assim, foi um amasso, mas o Corinthians conseguiu resistir muito bem. Acho que a dupla de zaga também, Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, têm jogado muito bem, né? Ganha a posição do André Ramalho e acabou sendo determinante para essa vitória. O Corinthians já teve jogo que jogou bem e não ganhou, dessa vez foi o contrário. Foram 12, 13 minutos de acréscimo. Isso. E vale chamar a atenção... E mais 4 depois, né? Foi isso 8 depois que virou 12. E o público só feminino, né? E de crianças lá na Arena da Baixada. É uma equipe que vem encontrando uma consistência, vem conseguindo pontuar dentro e fora de casa, vem mudando um pouco essa concepção de termos uma equipe um pouco mais forte emocionalmente. Eu acho que isso é um futuro importante. Não sei até em que momento vamos atingir essa estabilidade, mas nós estamos à procura, tentando evoluir a cada momento, a cada rodada. De minha parte, sempre procurando a minha melhor versão para ajudar o time, como foi hoje. É um ano longo, de muitos jogos, então cada dia que passa a gente tem que se recuperar rápido, que profissionalizar-se ainda mais. Fico feliz de a pouco encontrar meu momento, né? A equipe fez um bom jogo, fez o que tinha que fazer, competiu, foi muito agressiva, muito intensa, criou as oportunidades. Mas do outro lado tem uma equipe campeã nos últimos 2 meses de 2 títulos no futebol brasileiro, que tem jogadores de qualidade que uma bola, porque eles deram um chute no gol, e esse chute foi gol. Era uma partida da segunda rodada essa do Campeonato Brasileiro. Os números então do Garro: 1 gol, uma finalização, essa que foi no alvo, 3 passes decisivos. Olha o aproveitamento, 90%, hein? Nota a bola de prata, 7.7. A Lili Nascimento acompanhou o jogo lá então em Curitiba. Lili, o Corinthians enfrentou o Red Bull em casa quando o Red Bull tinha 100%. O Corinthians derrubou e derruba agora também outro time que tinha 100% na competição. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Muito torcedor falando, né? Tem jogo, foi o que você comentou, tem jogo que o Corinthians é superior e não consegue a vitória. Eles lembraram do clássico contra o Palmeiras. Ontem, de fato, o Furacão teve mais chances, mas aí o Corinthians aproveitou aquela única chance, né? Uma bola dividida pelo alto que o Memphis não conseguiu ganhar na sobra, nos pés do talentoso Garro, que vem aí reconquistando o espaço dele, né? Então faz esse gol importante, já tinha dado uma assistência também. Fisicamente se sente bem, apesar de ter reclamado também do gramado ontem, né? Falou que a CBF tem que ouvir mais os jogadores, que eles não se sentem bem jogando assim, mas enfim, ele está voltando, ganhando aí total confiança do técnico Dorival Júnior, capitão da equipe, e com certeza deve estar no campo no próximo domingo contra a Portuguesa. Foi uma vitória importante porque o Corinthians até então sabia que seria um jogo difícil, jogando na grama sintética, fora de casa, pegaria um Atlético Paranaense invicto no Campeonato Brasileiro e fazendo uma boa temporada também no estadual. Mas esse um gol, né, que valeu esses 3 pontinhos aí no Campeonato Brasileiro, isso foi muito importante para o Corinthians, porque o Corinthians já tem uma decisão no próximo domingo contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Aí vem a questão, tá, Bruno? Veremos no dia do jogo e hoje lá no CT Joaquim Grava a recuperação dos jogadores, mas o Dorival já adiantou. Sei que perderei fisicamente muitos atletas, que iremos a campo em desvantagem física em relação à Portuguesa, mas iremos lá jogar e mais uma disputa. E o tempo virou aqui em Curitiba, tá? Se o tempo virou é porque vem mais notícia. Eu sei que eu vou entrar novamente aí no Sport Center, então vou guardar algumas informações aqui pra gente falar muito disso e falar de mercado também, tá? Ontem o Dorival deu mais uma cutucada aí sobre contratações. Volto já já. Tá bom, Lili. A gente fala sobre isso. Teve também a nossa conversa com o Marcelo Paes, mais cedo no Fala Fonte. Tá no YouTube aí da ESPN para vocês acompanharem. Já já a gente também repercute isso aqui no Sport Center. Bom, 7 pontos são essas 4 equipes. Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia. O Corinthians já tá na cola com 6, assim como o Paranaense, que permanece, portanto, com 6 pontos. A gente vira a página. O Corinthians estava ali na parte de baixo. Essa parte não pertence mais a ele. Pertence neste momento a Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro. A gente já volta girando os outros grandes clubes do país. Do Corinthians e também da Lili Nascimento, que está de volta para a gente repercutir a vitória então do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tem jogo no final de semana, clássico no Campeonato Paulista. E tem, claro, as informações aí do mercado do Corinthians também, já que o Dorival está cobrando, hein, Lili?
Exatamente, Bruno. Beijo novamente aí para vocês do estúdio, fãs de esportes. Bom, foi uma vitória importantíssima, né? Porque a gente lembra que na estreia do Brasileirão, o Corinthians perde para o Bahia. Depois vem de vitória contra o Red Bull Bragantino e aí sabia que não seria um jogo fácil contra o Furacão na Arena. Então sabia que também o gramado sintético poderia atrapalhar um pouco. Mesmo assim, o Corinthians aproveitou uma única oportunidade que teve nos pés do talentoso Garro, que fez o gol. Está reconquistando o espaço dele, muito feliz com esse retorno. Deu uma cutucadinha ali, falou sobre o gramado, né? Que a CBF tem que ouvir mais os jogadores, que atenta contra os jogadores esse tipo de gramado, né? Grama sintética, mas comemorou aí essa vitória. Eu gosto de falar que quem vê close não vê corre, né? Vocês viram essa entrevista do Garro aí? Aconteceu mais ou menos assim, a gente estava na coletiva ali do Dorival, acabou a coletiva, a assessoria falou, ó, a gente vai tentar segurar alguns jogadores, a gente está atrasado, o voo vai sair. Fui correndo lá para a zona mista, a equipe veio com o equipamento atrás, o Garro chegou, eu estava sem câmera ainda, aí ele falou, você está sem câmera? Eu falei, não, Garro, você vai esperar aqui um pouquinho, segurei ele pelo braço, a câmera chegou e a gente conseguiu fazer essa entrevista importante. Então é o Corinthians que vence no Brasileirão, garante esses 3 pontos e agora se prepara, terá um único dia de treino para o domingo, né, contra a Portuguesa. O treino do Corinthians será no sábado, porque hoje é apenas aquela recuperação, ainda mais depois de um jogo tão físico como o de ontem à noite. Então o único treino possível em campo será no sábado e no domingo veremos quem estará à disposição do Dorival, que toda a coletiva, gente, eu não lembro nenhuma coletiva nessa temporada que ele não tenha falado de reforços, mesmo sem ser perguntado, tá? Ontem mesmo eu fiz uma pergunta sobre o desgaste físico dos atletas para o domingo, ele falou, ó, já sei que fisicamente a gente chega em desvantagem em relação à Portuguesa, por isso que eu falo de ter um elenco, né, mais recheado, de trazer mais reforços, e ele falou novamente sobre isso, e o Marcelo Paz deixou assim, até o dia 3 de março a janela está aberta, então há probabilidade sim de chegar novos jogadores, eles estão trabalhando muito nisso aí, para tentar trazer pelo menos mais 3 reforços aí para o técnico Dorival Júnior. E aí o torcedor fica naquela, tá bom, estamos esperando mais reforços, mas e o Memphis? Fica ou não fica? Aí eu digo uma coisa, a resposta está no Fala Fonte, porque o Marcelo Paz falou com vocês nesta manhã, então vamos ouvir um trecho da entrevista. Houve uma aproximação, sim, com a equipe dele, né? Já trocamos algumas palavras, já nos aproximamos, eles já sabem quem eu sou, já sei quem eles são. Porém, o processo de uma renovação, ele passa antes por uma discussão do que tem para trás, né? Existe uma dívida do Corinthians com o Memphis, todo mundo sabe disso. Existe uma conversa para que essa dívida seja equacionada. Quando eu falo de equacionada, não é pagar tudo agora, que é um valor substancial, então é organizar um fluxo de pagamentos que fique a contento para ele e para a equipe dele. E uma vez que isso esteja equacionado, aí a gente tem conforto também por parte dele de ir para um segundo passo, que é a renovação e a ampliação de contrato dele. Embora o Memphis não seja um cara que pressiona, que fica naquele negócio, time tal, não, ele demonstra claramente, ele não faz joguinho, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, ele de fato mostra que quer ficar no Corinthians, mas precisa resolver, né, a situação anterior que está sendo olhada, está sendo resolvida com a participação do presidente Osmar. Pois é, nessa história, então, você tem o lado do Memphis, o Memphis quer ficar no Corinthians, o lado do Corinthians, o Corinthians quer que o Memphis permaneça, é a realidade financeira do Corinthians, que é muito ruim. O Corinthians deve aí cerca de 25 milhões para o Memphis, essa dívida está sendo negociada, ainda nenhum acordo foi feito, tá? O Corinthians tentou alguns acordos aí com o staff do Memphis, que ainda não foram aceitos, mas mesmo assim isso não atrapalha na parte do futebol, ele continua entregando e continua dizendo que quer permanecer. A questão é, se for renovar o contrato, o Corinthians vai ter que fazer algumas modificações, pelo menos diminuir um pouco a questão dos bônus, né, dos 5 gols, se marca participações em gols, isso tudo vai aumentando que o Corinthians vai dever para ele. Então essa conversa acontecerá em algum momento, mas existe essa expectativa para o lado do torcedor, porque é difícil, eu não ouvi pelo menos nenhum torcedor falando que não quer que o Memphis fique. Todo torcedor corintiano quer a permanência do holandês na equipe, Bruno. E só acrescentando, Lili, ele falou, o Marcelo Paz, que pretende encerrar esse assunto, a ideia é antes da Copa do Mundo. Tá. Ele falou, a gente tem, o ideal seria isso antes da Copa. E quando a gente perguntou para ele, Lili, sobre possíveis saídas no meio do ano, sobre o Bidon, o André, até o Yuri, ele falou assim, não é que pode, o Corinthians tem que vender. Ele falou, o Corinthians precisa vender jogadores no meio do ano, Lili.
Exatamente, ele deixa claro isso e quando foi a coletiva de apresentação do Marcelo Paz, ali ele falou, esse ano faremos uma das maiores vendas do clube. Ele disse que também por necessidade, não tem jeito. Então, nessa janela de agora, acalmou o torcedor, né, de que calma, agora ninguém sai. Mas no meio da temporada, sim, principalmente porque chegou proposta oficial pelo André, né? Pelo Bidon tem várias sondagens, a gente sabe que pelo Yuri Alberto também. Então, pelo menos um ou dois jogadores deixarão o Corinthians no meio da janela de temporada. E aí aquela coisa, né? Marcelo Paes já está falando, já está deixando o torcedor ciente de que isso irá acontecer para não causar aquele susto no meio do ano. Obrigado, viu, Lili? Vamos lá. Vocês enxergam o atual elenco do Corinthians com capacidade para competir em diversas competições? Porque isso foi um problema no passado. E para esse ano, Mari? Eu acho que melhora. Tem conseguido, ganha profundidade, sim. Acho que ganha profundidade. É claro que já vai se preparando o terreno ali, né? Se você perde o Bidon, se você perde o André, traz o Matheus Pereira, traz o Alan, enfim, vai movimentando justamente para, por enquanto, você ter profundidade, mas depois talvez precisar ir ao mercado novamente. Eu acho que ganha mais opções o Dorival, só que eu acho que tem muito mérito dele também, né? Sim. Porque dentro ali, né, de casa, ele encontra soluções, como precisou jogar o Bidon mais para frente, quando perde o Garro, o André entrando muito bem. Ele perdeu o Garro. Perdeu, assim, né, por conta de contusão no ano passado, não foi? E aí entra também a capacidade do Dorival de potencializar os garotos, né? Acho que se o André tá tão bem, o Bidon tá tão bem, o Guinegão ganhando oportunidades, eu acho que não é uma coincidência. Acho que tem um mérito também do Dorival. Mas o Corinthians tem um elenco mais encorpado, não para disputar de igual para igual com um título brasileiro, mas para fazer um brasileiro sólido e conseguindo, quando precisar mexer no time por causa de Libertadores, de Copa do Brasil, acho que o Corinthians tem mais condições do que em outros tempos. O início do brasileiro do Corinthians é bom e é o que a gente vê agora. O Corinthians já tem, então, 6 pontos, está colado ali no G4 do Campeonato Brasileiro. São os times que venceram 2 partidas e empataram uma. O Corinthians perdeu, né? Uma para o Bahia, mas venceu bem o Red Bull e venceu também ontem o Paranaense, que está ali também com 6 pontos, e o Red Bull Bragantino também, né? Virando a página, a gente vê ali na parte de baixo da tabela a situação mais complicada das equipes que só somaram 1 ponto em 3 rodadas. São essas equipes Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro. Temos agora... O Corinthians conquistou sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, em partida atrasada da segunda rodada, o Timão foi oportunista na Arena da Baixada e bateu o Atlético Paranaense por 1-0, com gol de Rodrigo Garro em chute de fora da área. Quando a partida ainda estava empatada, o Furacão desperdiçou um pênalti, com Julimar tentando deslocar o goleiro Hugo Souza e mandando para fora. Com o resultado em Curitiba, o Timão chegou aos 6 pontos ganhos na Série A do Brasileirão e assumiu a 5ª colocação na tabela, apenas 1 ponto atrás do líder Palmeiras. O Atlético possui a mesma pontuação, porém fica uma posição abaixo por conta do saldo de gols. Por conta da briga no clássico Atletiba pela Série B do ano passado, o STJD determinou que apenas mulheres, crianças, idosos e portadores de deficiências seriam autorizados a frequentarem a Arena da Baixada nesta noite, seja na torcida mandante como entre os visitantes. O estádio, então, teve um público distinto, porém não menos barulhento. Ao todo, 16.804 acompanharam a vitória do Corinthians nesta quinta-feira. Mais uma vez, o gramado da Arena da Baixada foi alvo de reclamações da equipe visitante. Repetindo o que já havia acontecido com o Santos, o Corinthians reclamou muito do campo do Furacão. O lateral Mateuzinho e o meia Rodrigo Garro falaram sobre a situação e cobraram melhorias. O Atlético volta à Arena da Baixada no próximo domingo, às 16 horas, para enfrentar o Londrina pelo segundo e decisivo jogo da fase semifinal do Campeonato Paranaense. Na ida, o duelo terminou empatado em 2-2. Também no domingo, só que às 20h30, o Corinthians enfrenta a Portuguesa no estádio do Canindé, em partida única pela fase quartas de final do Paulistão. Em caso de empate, a decisão do classificado será nas penalidades.